Vamos de pesquisa? Eu prometi pesquisa quando chamei o intervalo, vou voltar com ela já com análise sempre apurada e acurada da nossa Natália Fruê. A pesquisa Real Time Big Data, divulgada hoje, coloca Lula com uma rejeição de 49% entre os eleitores do estado de São Paulo. Não é pouca coisa, é o maior colégio eleitoral do país, o mais importante. 45% dos entrevistados disseram que não votariam no pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. Então, também uma rejeição bastante elevada. O levantamento presidencial analisou apenas cenários de primeiro turno e neles o senador oscila entre 38% e 39% das intenções de voto. Então, de novo, Flávio Bolsonaro em São Paulo, no estado de São Paulo. Essa pesquisa é uma pesquisa para governador, mas aí ela acaba medindo o cenário presidencial. Como é que estão as intenções de voto para presidente da República no estado de São Paulo? Flávio, entre 38% e 39%, ele oscila nessa faixa, e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, oscila entre 34% e 35%, portanto, de 4 a 5 pontos atrás de Flávio. Já tem as pesquisas estaduais, porque aí a gente analisa tudo junto, né? Acho que a gente já pode exibir no telão, porque dessas a gente preparou uma arte. Olha só, então, para o governo do estado de São Paulo, primeiro cenário, Tarcísio de Freitas, republicanos, atual governador, candidato à reeleição, lidera com 47%, uma folga, assim, folgada mesmo, em relação ao segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, que é um potencial candidato, ainda não deixou o Ministério da Fazenda, mas tudo sinaliza que esse será o rumo da coisa, né? Ser candidato aqui ao governo de São Paulo, 31%, Kim Kataguiri do Missão lá atrás com 8%, Paulo Serra do PSDB com 7%, assim por diante. No cenário 2, vamos virar a tela aqui, Tarcísio de Freitas versus Geraldo Alckmin, já foi presidente, já foi governador do estado 4 vezes, né? Então, Tarcísio, 44%, Geraldo Alckmin, 33%, então uma diferença um pouquinho menor, né? 11 pontos ali percentuais entre um e outro, e depois seguem os demais concorrentes, adversários muito atrás. No cenário 3, temos Tarcísio de Freitas contra Simone Tebet, então numa eventual candidatura da atual ministra do Planejamento, que é do MDB, mas deve mudar de partido. Tarcísio, 49%, Simone muito atrás, 21%, também tem menos da metade ali do governador, Kim Kataguiri com 10%, Paulo Serra, 9%. E temos mais um cenário? Cenário 4, Tarcísio contra Márcio França, também 48%, mais o dobro, né, de Márcio França com 23%. Temos cenários de segundo turno agora? Vamos lá. Então, Tarcísio contra Fernando Haddad, dá 50% a 37%, são 13 pontos de diferença. Tarcísio de Freitas, que, aliás, saiu a avaliação do Datafolha essa semana, muito bem avaliado, né? Tem 60%, quase 65% de aprovação, está no momento bom, o governador paulista. E mais algum cenário? Contra o Geraldo Alckmin, 48% contra 39%. Vamos parar por aí, Nath, porque acho que a gente já tem bastante substância aqui, subsídio para a nossa análise, tanto o cenário presidencial quanto o cenário do governo de São Paulo. Não está muito fácil para o PT em São Paulo, mas, de qualquer forma, o Haddad ainda tem um belo recall, né? Assim, você pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Isso mostra, porque faz sentido, a insistência do presidente Lula em convencê-lo que seja ele a concorrer. Essa pesquisa da Real Big Data mostra ele e o vice-presidente Geraldo Alckmin com percentuais parecidos, né? O que acontece também no Datafolha. Então, me parece que a estratégia do Lula é sabendo que, dos nomes cotados, o Fernando Haddad é o mais forte para a disputa para o governo estadual. Porém, aí chamou a atenção, acho que a pesquisa mostra uma outra coisa, Amanda, que vale a gente ressaltar, que tanto a Tebet quanto o Alckmin, eles aparecem com um percentual ali, a Tebet, se eu não me engano, 21% e o Alckmin com 33%. Por que Lula fala que ele vai precisar deles na chapa em São Paulo? Que se a gente pega esse percentual, ou seja, as pessoas estão dizendo que poderiam votar em Alckmin ou poderiam votar em Tebet, a gente mostra que eles dividem votos, sim. Se for uma chapa para o Senado, eles conseguem avançar em eleitores que normalmente o PT não consegue. E aí uma chapa puro sangue, que a gente disse que seria só o PL nessa disputa, com o Derrit, aliás, que é um nome já confirmado, mas que o ex-presidente está construindo um nome que seria de confiança dele, isso pode atrapalhar a chapa ao Senado, que está sendo construída pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que direita, né? são números que agora a gente pode esmiuçar, porque que Lula diz que precisa
desses 3 personagens aqui em São Paulo. Que é Simone, Haddad e o Alckmin, que entra como vice, mas participaria da campanha, né? Seria uma figura ativa e muito presente. Exato. E aí se fala no nome de Tebet como alguém que poderia, se não disputar o governo, mas disputar o Senado. Ela tem 21%. Se ela entra em campanha aqui em São Paulo e consegue disseminar a ideia de que pode ser uma boa senadora, porque já foi senadora pelo estado dela, ela pode atrapalhar os planos de Jair Bolsonaro, que é conseguir eleger 2 senadores aqui pelo estado de Ainda mais quando a direita aparece bastante dividida, né? Você vê, tem o Guilherme Derrite, aí tem o segundo colocado para a vaga que ainda não foi anunciado, e tem outros nomes, a gente entrevistou aqui outro dia, o Ricardo Salles, do Novo, que acaba dividindo esse eleitorado também. Exato, e não adianta o PT botar alguém que seja 100% identificado com a esquerda, porque aí não vai ter esse apelo eleitoral que a Tebet tem, ou até se cita o nome se falava ali na construção da chapa que poderia ser Haddad ou Alckmin também para o Senado. Ele quer atrapalhar também essa costura ao Senado aqui, pensando em não deixar Bolsonaro crescer na sua bancada com, eles falam em ter 43, 44 senadores, né, Amanda? Deixa eu só dar o servicinho dessa pesquisa, aí a gente só olha um pouquinho para a Datafolha do fim de semana, que eu acho importante, aproveitando sua presença aqui, Nath. Então, olha, a pesquisa Real Time Big Data falou com 2.000 eleitores, entrevistou 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 6 e 7 de março. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiança é de 95%. Agora, só voltando muito rapidamente para o Datafolha, naquele cenário que foi o que mais chamou a atenção. Segundo turno, é a primeira vez que o Datafolha coloca Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados. Lula com 46%, Flávio tem 43%, quer dizer que na margem de erro também, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, os dois estão rigorosamente empatados. Você fala com muita gente do Planalto, fala com muita gente desse universo, dessa esfera do PT. Como é que eles receberam esses números? Com preocupação, com alerta, com mudança na estratégia de campanha? Eles estão preocupados e aí chama atenção uma preocupação específica. Se deram conta, por muito tempo, o presidente Lula e seu entorno, o Lula falou várias vezes sobre a questão da denúncia, né, as investigações sobre o Banco Master, dizendo que queriam adotar, emplacar o discurso que combatem banqueiros e os grandes crimes financeiros. Porém, a Datafolha e as outras pesquisas que já tinham sido divulgadas mostram que esse discurso de combater banqueiro não está colando porque eles acabam associando a fraude financeira, o escândalo bilionário a quem está no governo. Então, isso deve gerar uma mudança de rota no sentido de deixa as investigações acontecerem e vamos tratar do que interessa, mostrar o que interessa, que é o imposto de renda, né? A isenção para quem ganha até R$5.000, a jornada 6 por 1. Então, me parece que vai acontecer uma mudança de rota e que o Master não vai estar como um assunto que Lula vai encampar e adotar nos seus discursos. E eu acho que eles vão ter que se adaptar, né? Pelo que eu vi de figuras do PT e até muitas falando em off, eles falam, olha, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. A equipe de comunicação até durante um tempo tentou tapar o sol com a peneira, no caso Master, mas o fato é que desde o ano passado o noticiário tem sido alimentado por 2 grandes temas e 2 grandes escândalos. CPMI do INSS avançando sobre as fraudes do INSS e tentando envolver o nome do filho mais velho do presidente da República, o Lulinha, e, por outro lado, e principalmente, o caso Master, além de todas aquelas polêmicas que não fizeram bem, pegaram mal do Lula durante o Carnaval. Todo esse contexto, esse caldo de início do ano, de cobertura da imprensa e mesmo de comunicação para o Planalto, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi negativo. Eles admitem isso, eles falam. E eles admitem também, olha, tem aí um desafio para o Sidônio Palmeira, para a equipe de comunicação do presidente da República, que é reverter isso. E aí eu até perguntei, mas muita gente fala, quando você conversa, agora a gente vai começar a mostrar as entregas do Lula, né, os números bons na área social, na economia. Isso basta? E aí esse interlocutor próximo ali da cúpula do PT disse, não, isso não basta, não será suficiente, será um auto-engano, a gente vai ter que, vamos ter que nos sair melhor do que isso, né, achar outra estratégia. Você sabe, Amanda, que falando sobre o Datafolha, o que me disseram também é que tem um dado da pesquisa que fala que, apesar das pessoas que votam em Lula, que vão repetir o voto em Lula, que respondem à pesquisa, 70% desaprova essa homenagem. Então, isso mostra do carnaval, que foi um erro Lula ter ido a Sapucaí e que ter aceitado a homenagem, porque me parece pouco
factível que essa construção do enredo tenha sido só uma intenção da escola. A gente mesmo noticiou, né, que a primeira-dama, em alguns momentos, esteve na escola, os acadêmicos... O presidente da Acadêmicos de Niterói, né, então, um vereador, um ex-vereador então, há uma do PT. condenação para a homenagem, não em si da polêmica sobre os evangélicos em si, mas para além do público evangélico, uma condenação de que Lula não deveria ter recebido essa homenagem estando no cargo. Então, é um dado também que eles devem se debruçar para rebater esses argumentos de que ele ocupou o cargo e recebeu uma homenagem, ou seja, fez uso do cargo para se propagar. Para se promover, né? Como se fosse uma autopromoção, não pegou bem.